Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Vereadores aprovam projeto para identificação de funcionários de plantão na saúde. Aprovado em primeira votação, com 16 votos favoráveis, projeto de lei número 1/2017. Ministro da Fazenda bate na mesma tecla e defende reforma da Previdência. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora, com o correr do tempo. Governo federal endurece regras sanitárias para frigoríficos. Estamos criando regras coercitivas para os infratores, mas regras claras de procedimento, para que também o empresário ele saiba exatamente o que ele tem que fazer, de que modo ele pode fazer e até onde ele pode chegar. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na quinta a 16ª sessão ordinária do ano. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei de Ricardo Silva, que sugere a identificação de forma visível da relação de funcionários que estão trabalhando em unidades de saúde. O projeto recebeu elogio de vários vereadores. Na tribuna, Josias da Juco defendeu que a ideia seja estendida a todas as áreas da administração pública, incluindo a Câmara Municipal. Acho que deveria até estender mais. Nós poderíamos estender para as escolas, deveríamos estender para outros órgãos também, que vai facilitar, vereador Didi, a identificação das pessoas que visitam aquele local, saber quem é o médico que está no plantão, quem são os enfermeiros, quem é o responsável pelaquela unidade. E vou me estender mais ainda. Eu vou apresentar um projeto, vereador Ricardo, de minha autoria, que eu acho que a gente não pode aprovar um projeto desse e não fazer aqui na casa também. Então, nós vamos aprovar aqui na Câmara também dos vereadores um lugar visível para a gente colocar o nome de todos os assessores no lugar visível. Porque já que nós estamos apresentando para a Prefeitura, nós vamos ter que começar a dar exemplo por essa casa também. É que tenha identificação de todos os funcionários dentro do gabinete para que as pessoas chegam, identificam quem é o chefe de gabinete, quem é o responsável pelo gabinete, quem está naquele setor, para que a gente faça uma transparência. Então, a gente costuma muitas vezes um crachá de identificação, já que a gente está propondo para a administração, nós vamos propor também para a Câmara Municipal. O vereador Didi também manifestou apoio ao projeto de Ricardo Silva e destacou a sensação de mudança na casa. Didi relembrou ainda a dificuldade que existia em propor ideias como esta e a falta de harmonia entre os vereadores em outras gestões. Os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. Você vai conseguir passar um projeto de lei aqui hoje nessa casa que em outras épocas várias pessoas tentaram. Não era nem projeto de lei, requerimento. Houve épocas aqui que se você apresentasse aqui um requerimento para saber quantos funcionários tinha na Câmara, era perigoso você até apanhar aqui. Um requerimento de informação para saber quantos funcionários tinha na Prefeitura, nunca aprovaram. E aí eu estou achando engraçado aqui, estou achando interessante, importantíssimo esse projeto de lei, porque a gente consegue, se não consegue lá na Prefeitura ou no portal de transparência, não está todas as coisas, a gente consegue de tudo que é setor da Prefeitura e anotando o nome dos cabras, aí até o povo vai ficar sabendo quantos funcionários tem, e realmente isso é a questão de transparência. Mas houve épocas aqui que você não conseguia. Se você passasse entrasse com um requerimento desse, você era caçado na rua pelos militantes políticos dos prefeitos, de secretários. Essas mudanças vai servir diretamente à população, o povo que vota na gente. E o amadurecimento dos vereadores? Imagina que nós conseguíamos ter o diálogo que nós temos hoje. Imagina você. Antigamente o prefeito determinava, vai ficar do nosso lado fulano, fulano, os outros é porrada. Tinha um ex-prefeito aqui que dizia aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E graças a Deus que eu estou vivo, estou aqui vereador de volta aqui, para poder viver esse momento novo do que está acontecendo. A vereadora Lúcia da Saúde
também parabenizou o projeto de Ricardo Silva e reforçou a necessidade de fiscalização e de como, muitas vezes, a atuação dos parlamentares é dificultada nas unidades. Quando você vai num setor que você pega uma denúncia, o próprio chefe que está ali, ou que está no setor, que muitas das vezes o chefe não está, vereador De Paula, está alguém no local, eles não querem nem falar quem está. Eles não falam, eles têm medo de falar. Nós não podemos falar. Não pode acontecer. Então, aqui, mais uma vez, eu parabenizo essa casa, parabenizo os vereadores. Estamos juntos nesse projeto. Na ordem do dia, foram aprovados ainda, em primeira votação, a criação da Câmara de Vereadores Mirins para incentivar as crianças a conhecer a vida legislativa e a obrigatoriedade de execução do hino de Osasco nas sessões solenes da Casa. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender a reforma da Previdência para o equilíbrio das contas públicas. Na última audiência pública sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda reafirmou que a medida vai ajudar a garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro. Segundo Henrique Meirelles, o crescimento dos gastos com o sistema previdenciário é insustentável e é preciso estabilizar as despesas para investir mais em saúde, educação e na área social. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora, com o correr do tempo. Então, é exatamente este o problema. De acordo com o ministro, o déficit do regime geral de previdência foi de cerca de 150 bilhões de reais só em 2016 e as despesas com o INSS representam aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto. Henrique Meirelles afirmou que, se nada for feito, os gastos vão aumentar de forma insustentável e ocupar a maior parte do orçamento da União. Para o titular da Fazenda, a reforma vai aproximar o sistema brasileiro das práticas adotadas pelo mundo e não vai prejudicar os trabalhadores de menor renda. A reforma da Previdência ataca justamente os principais fatores que geram a concentração de renda, que é o problema da aposentadoria, alta concentração dos valores de aposentadoria e pensões para o servidor público, por exemplo, na medida que a partir daí será um regime único, reajuste de aposentadoria e pensões dos servidores públicos por índices superiores à inflação, aposentadoria de idade jovem por tempo de contribuição, que se concentra muito no servidor público, como eu mencionei, nos trabalhadores de maior renda do setor privado. Com o fim da fase de audiências públicas, o deputado Arthur Maia deve apresentar o relatório sobre o tema na próxima semana. O texto será, então, discutido pelos parlamentares no colegiado e, de acordo com o cronograma, deve ser votado na comissão especial na primeira quinzena de abril, antes de seguir para o plenário da Casa. O governo federal decidiu reduzir os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos da União, de 32% ao ano para 28,9% ao ano, e para aposentados e pensionistas do INSS, de 2,34% ao mês para 2,14% ao mês. Essa mudança também vale para consignado no cartão de crédito. Na avaliação do governo, essa redução vai permitir que muita gente troque dívidas mais caras com juros mais altos por dívidas com um custo menor. Isso deve aliviar o orçamento das famílias e a concessão de novos empréstimos. E no próximo bloco, Brasil ganhará novos centros de reabilitação para bebês com microcefalia. O governo está investindo mais 114 milhões de reais em 52 novos centros de reabilitação de crianças com microcefalia, causada pelo Zika vírus. E os efeitos da crise no orçamento dos jovens. A inflação impactou diretamente no custo dessas famílias. Então, elas estão gastando muito mais para manter as suas contas básicas, em detrimento, elas estão compartilhando mais essas despesas. Então, os jovens, principalmente daquela classe C, D, E, estão entrando mesmo dentro das despesas da casa. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher!
Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O Ministério da Saúde anunciou investimentos no combate ao mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus, além de ampliar parcerias com estados e municípios no combate ao inseto. Serão liberados também cerca de 114 milhões em 52 novos centros de reabilitação para crianças com microcefalia. A divulgação dos dados que indicam queda no registro de dengue, chikungunya e zika este ano foi feita pelo ministro da Saúde durante o encontro da Rede Nacional de Especialistas em Zika. O número de casos de dengue registrados até 25 de março de 2017 caiu 90% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunya diminuíram 74% e os registros de zika caíram 97%. A queda expressiva nos casos dessas doenças foi resultado de um conjunto de ações voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E para intensificar o controle do mosquito, o Ministério da Saúde vai ampliar em 2017 as parcerias com estados e municípios e os investimentos. 10 milhões de reais serão aplicados em novas pesquisas. Nós já investimos muitos recursos, já tivemos aqueles 65 milhões, CNPq, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós tivemos os 100 milhões da vacina da dengue do Ministério da Saúde, mais 100 do BNDES, mais 100 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já está em teste em humanos vacina da dengue, muito bom resultado, muito boa efetividade. Nós investimos nas vacinas da Zika, no Instituto Evandro Chagas, na Fiocruz, já estão em teste em macacos. Então, há um esforço enorme nosso de produção de conhecimento, de apoiar quem quer fazer desenvolvimento de conhecimento sobre Zika, para que a gente possa não só atender a essa demanda, como compartilhar com o resto do mundo esse conhecimento. Além disso, o governo está investindo mais 114 milhões de reais em 52 novos centros de reabilitação de crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. O cérebro dos bebês com microcefalia não se desenvolve de maneira adequada. A estimulação precoce das crianças é feita nesses centros especializados. De acordo com o ministro da Saúde, foram confirmados 2.542 casos de bebês com microcefalia no Brasil e a maior parte deles já são atendidos nos centros de reabilitação. 80% das crianças com microcefalia já estão sendo atendidas com atenção especializada e a maioria delas, mais de 55%, estão atendidas com puericultura e com estimulação precoce. A crise econômica também afetou os jovens. Eles estão sendo obrigados a contribuir mais com as despesas de casa e adiar os próprios sonhos. Daniele começou a trabalhar há 3 anos e há 2 passou a dividir algumas contas da casa com os pais. Porque as coisas começaram a apertar, a crise começou, né? O salário continuou, mas não tem jeito, né? As contas têm que ser pagas. Aí eu tive que começar a ajudar. A ajuda em casa consome 30% do salário da recepcionista. Com as outras contas pessoais, o orçamento fica apertado. Eu pago também minha assistência médica, os documentos do meu carro, gasolina, manutenção no carro, que também não é barato.
E fora algumas outras coisas que a gente também precisa, né? Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas com jovens brasileiros entre 18 e 30 anos mostrou que 82% deles ajudam financeiramente dentro de casa. Desses, 29% contribuem parcialmente com as contas e 27% são responsáveis por pagar as principais despesas dentro de casa. O índice apresentado é um reflexo da situação atual que o país vive. Com o aumento das taxas de desemprego, queda na renda disponível dessas pessoas, o que acontece? A inflação impactou diretamente no custo dessas famílias. Então, elas estão gastando muito mais para manter as suas contas básicas, em detrimento, elas estão compartilhando mais essas despesas. Então, os jovens, principalmente daquela classe C, D, E, estão entrando mesmo dentro das despesas da casa, dividindo. A pesquisa mostrou também que a maioria dos jovens vive com os pais. 38% dividem os gastos com companheiros e apenas 4% moram sozinhos. Um motivo forte para esse cenário é a necessidade de economizar. O ideal é que o jovem estude, se dedique a uma carreira, mas hoje, dentro do contexto macroeconômico que a gente está vivendo, ainda com desemprego em alta, ainda essa queda na renda das pessoas, é normal acontecer isso. A expectativa de Daniela é que as coisas melhorem, para que ela consiga investir em outras coisas que considere importantes. Eu sonho em dar entrada num apartamento, né? Ou então trocar meu carro. Outras coisas assim que eu posso usar com dinheiro. Por enquanto? Por enquanto, fora de cogitação. A Avenida Benedito Alves Turíbio, na Zona Sul, terá câmeras de vídeo monitoramento. Este é apenas um dos 48 pontos da cidade que ganharão estes equipamentos interligados à GCM e às polícias civil e militar. O anúncio foi feito na última quarta-feira pelo prefeito Rogério Lins e o vereador Nida Pizzaria, em uma reunião com comerciantes da Zona Sul. O objetivo do sistema é auxiliar no monitoramento da cidade e agilizar as investigações policiais. Você vai ver a seguir: governo muda regras e endurece fiscalização de frigoríficos. Com 3 penalidades gravíssimas durante um ano, ele tem o seu CIF cassado. Ou seja, ele não vai poder mais comercializar. E as terapias que equilibram corpo e mente e já estão disponíveis no SUS. A musicoterapia é apenas um dos tratamentos ditos alternativos que estão sendo ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela foi incluída em janeiro, junto com procedimentos como a meditação. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Em mais um desdobramento da Operação Carne Fraca,
o governo criou um novo regulamento que prevê penas mais severas aos frigoríficos que descumprirem as regras sanitárias. O objetivo das normas é garantir a segurança alimentar, além de combater as fraudes. A ideia dessa revisão é adequar a fiscalização às novas tecnologias e às necessidades dos consumidores. Isso inclui uma preocupação maior dos empresários com o meio ambiente e com o bem-estar animal. Além disso, as penalidades para quem infringir as normas serão mais rígidas, incluindo a perda do CIF em casos mais graves. Nós estamos criando regras coercitivas para os infratores, mas regras claras de procedimento, para que também o empresário ele saiba exatamente o que ele tem que fazer, de que modo ele pode fazer e até onde ele pode chegar. Com 3 penalidades gravíssimas durante um ano, ele tem o seu CIF cassado, ou seja, ele não vai poder mais comercializar. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou que o governo brasileiro fez um esforço intenso após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal para monitorar tanto o mercado interno quanto o externo. E para ele, os resultados têm sido positivos. Em nenhum momento nós deixamos de nos preocupar com o mercado interno. Só que aqui internamente, com as regras que nós temos, com a força do comando, nós podemos interferir e a qualquer momento, mudar a regra. No jargão popular, mandar prender, mandar soltar, criar nova regra, nova possibilidade. No exterior, nós não temos isso. Nós reabrimos a possibilidade política. Agora, reconquistar o mercado é outra luta que nós vamos ter. O presidente Michel Temer elogiou a ação do Ministério da Agricultura durante a operação e anunciou a liberação de R$1 bilhão para linhas de crédito destinadas a pecuaristas. Trata-se de, mais uma vez, prestigiar a nossa agroindústria. E a agroindústria brasileira, não preciso dizer o óbvio, é um sinônimo absoluto de excelência, de inovação e de competitividade. Aliás, é interessante, viu, Blairo, que esse episódio foi um episódio provocativo. Fez com que todos nós nos uníssemos, que nós sentíssemos na pele, na carne, nos nossos sentimentos, a importância do agronegócio brasileiro, da exportação de proteína animal. Todos nos unimos nisso e nós estamos vencendo essa batalha. Quanto ao decreto de revisão do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, Michel Temer destacou que o texto faz parte de um esforço do governo para a desburocratização do setor. É parte de um esforço que significa uma fiscalização também rigorosa, foi o que eu entendi, não é? E também uma desburocratização deste setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. Você vai conhecer agora as terapias alternativas que já podem ser encontradas na rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Beatriz Amiden. Não, nós não estamos num estúdio musical. Essa é a sala de musicoterapia do Hospital da Criança de Brasília. Quase 1000 pacientes são atendidos aqui todos os anos. São problemas neurológicos, psiquiátricos, tratamentos contra o câncer e de reabilitação. Aqui a música não é só uma diversão. Ela ajuda cada criança a se conhecer melhor e a estimula a contribuir com o sucesso do tratamento. No hospital ele está submerso assim, num mundo de exames. E quando ele vai para o lado subjetivo, e ele adentra e descobre seus próprios potenciais, aqui na musicoterapia a gente vê muito isso acontecer, fortalece, parece que dá o empoderamento ao paciente até para lidar com a situação difícil que ele está passando. Rian tem 8 anos e faz quimioterapia aqui no Hospital da Criança para tratar uma leucemia que descobriu em agosto do ano passado. De todos os remédios que ele precisa tomar aqui, a música é o único que ele recebe sem fazer careta. Quando eu canto, toco um instrumento, eu esqueço de tudo. Me sinto bem feliz.
levar meu corpo junto com meu samba. A musicoterapia é apenas um dos tratamentos ditos alternativos que estão sendo ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela foi incluída em janeiro, junto com procedimentos como a meditação. Outras práticas foram adicionadas à lista, como a homeopatia e a acupuntura. A ideia do governo é melhorar o tratamento das pessoas e até prevenir algumas doenças. As práticas integrativas têm como finalidade muito prevenção, promoção e prevenção de saúde, o que é fundamental porque elimina outros gastos de internação, de agravamento de casos, e serve também como terapia de recuperação, de reabilitação. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. E quem pensa que o tratamento com a música ajuda só os pacientes está muito enganado. Eu passo 10 horas dentro do hospital e eu saio melhor do que eu entrei. Não é um trabalho que me cansa, é um trabalho que me dá energia. Trabalhar com a música dentro de um hospital não é só eu não estou doando algo apenas. A música é um elemento intermediador entre eu e o paciente. E o crescimento é de ambos os lados. Cada ofício tem seu brilho e seu mestre. Um marceneiro de Cambuí, na divisa de Minas Gerais e São Paulo, fabricou uma bicicleta toda de madeira. O resultado é de encher os olhos. De longe parece uma bicicleta comum, mas ao aproximar, vemos que ela é bem diferente. Tem formato de bicicleta, anda igual uma bicicleta, mas a diferença é que ela é feita de madeira. Isso mesmo, madeira. O marceneiro Leovaldo teve a ideia de construir a bike depois de ver uma foto, e não é que deu certo. Aí eu comecei aí e deu aí, saiu aí mais ou menos igual aí, bem parecido, mas... A bike é bem resistente, ela foi toda feita de cedro. O pneu eu usei da Honda Bis, o ar, o pneu eu usei da Honda Bis e os cubos de bicicleta. Aí eu coloquei cubo de frear. Volta o pedal, você freia a bicicleta, né, para não precisar ter freio, manete, essas coisas. Leovaldo aproveitava os horários de folga para dedicar à construção da bicicleta de madeira. Foram cerca de 15 dias de trabalho. Entre desenhar, né, cortar o molde ali e fazer a bicicleta. Que tem ferramenta que eu precisei fazer, broca para fazer ali, para me pôr as panelinhas. Então teve umas coisas que eu precisei fazer, mas gastei uma média de uns 15 dias trabalhando aí depois das 5, só nas horas vagas minha mesmo, né? Não assim focado o dia inteiro na bicicleta. E o resultado do trabalho de Leovaldo chamou a atenção de toda a vizinhança e de quem passa em frente à marcenaria. O comerciante Célio deu uma volta e aprovou a novidade. Funciona tudo certinho. Eu achei interessante o esquema dela do freio, cara. Ela... Para frear tem que voltar ao pedal. É um sistema antigo, mas que funciona bem. Funciona e tá chique, aí todo mundo com curiosidade aí, para tirar foto na oficina do Leovaldo aqui. Tá sendo uma atração aqui agora também. E por onde passa, o marceneiro só ganha elogios. Agora o dia que eu saí para andar, os caras é curioso, né, cara? Acha bonito, sei lá. O povo achou interessante. Ficou bonito. O pessoal fala isso aí, né? Fala que é diferente, elogia a gente, o serviço da gente, né? Tem muitos que chegam e falam, nossa, coisa é arte, né? Então a gente fica contente, fica feliz. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta sexta-feira, a influência do ar polar vai deixar a madrugada um pouco mais amena no estado de São Paulo, especialmente pela faixa leste. Na capital paulista, o recorde de temperatura mínima registrado neste ano é de 14,2 graus. Porém, na madrugada de sexta e de sábado, a expectativa de um novo recorde. Nas áreas do oeste da região faz muito sol e o tempo fica firme, à tarde esquenta. Na faixa leste, especialmente por todo o litoral, chove fraco a qualquer hora. Na capital paulista, o sol aparece entre nebulosidade variável e a possibilidade de garoa no fim do dia. A mínima prevista para a capital é de 14 graus e máxima de 23. Em Mogi das Cruzes, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Durante o fim de semana, a situação não muda muito.
O sol aparece entre nebulosidade variável e não há expectativa de chuva. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.